Hoje, 28 de julho, é o Dia do Agricultor. E é claro, né, gente, que aqui no Oeste eu não poderia deixar essa data passar em branco. Hoje, então, a gente homenageia todos os profissionais que trabalham com o cultivo de produtos da terra, como frutas, hortaliças e vegetais. Por aqui, eu bato um papo agora com a Dalvana Cordazzo, que é coordenadora de mulheres da FETRAF, a Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar. Boa tarde, Dalvana, bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e parabéns pela iniciativa de nós hoje estar falando da agricultura familiar e agricultura de um modo geral. Com certeza. A primeira vez, quando a gente falou, né, o Dia da Agricultura, vamos falar sobre agricultura, que é tão importante aqui, daí a Maria falou, a Dalvana vai vir conversar. Eu achei que era uma senhora, não menosprezando, eu vejo tu super jovem, assim, me conta um pouco, imagino que mesmo jovem, tu deve ter uma história, um currículo aí para fazer parte hoje da federação. Me conta um pouquinho da tua história. Foi uma opção permanecer na agricultura familiar, uma opção de vida. Eu acho que, e acredito muito que a agricultura é um modo de vida, é uma opção de vida da pessoa permanecer lá. E hoje, atualmente, eu também estou na sucessão familiar junto com o pai e com a mãe. E nós temos o Sindicato da Agricultura Familiar, então foi a partir daí, a partir das formações que a FETRAF promove para a juventude, que eu comecei a entrar nesse campo e fui entrando também como liderança da agricultura familiar ou da FETRAF Santa Catarina. Que legal, porque a agricultura já faz parte da tua vida, né? Sim. Desde sempre. Eu nasci na agricultura, então eu cresci e é o meu habitat, digamos assim, natural, assim. Sim. E eu digo assim, é um lugar que eu me sinto bem, lidando com a terra, lidando com a produção. Bem, o dia de hoje é o Dia do Agricultor, a gente fala do agricultor, mas a gente estende também para a agricultora, porque não são só os homens, né? Tanto que a gente tem uma representante mulher hoje. A gente pode falar que a agricultura e o agricultor é uma peça-chave da economia do nosso país. Aqui na região a gente vê muito isso, mas no país todo tem muita mão, muita terra da agricultura ali, né? Eu acredito que é uma das principais categorias, não só pela importância de produzir os alimentos que vai para a mesa de todos os brasileiros, mas também nessa questão da economia, assim, tem uma importância muito grande na questão da produção. Então, eu ainda acredito que é uma das principais categorias, assim, essencialmente falando. Porque a gente está numa região aqui no Oeste onde a agricultura é muito visível, né? Você sai de carro, vai dar uma volta, você vê. Para quem está mais longe daqui, as pessoas não têm muitas vezes essa visão de que as coisas que você come, né? Tudo, querendo ou não, vem da agricultura. Mas falando da agricultura familiar, presente no dia a dia, por exemplo, tu viveu isso, muita gente vive. Ela também está presente no dia a dia das pessoas que não fazem parte dela? Com certeza, eu acredito assim que a agricultura familiar é quem está mais presente ainda na mesa, porque quando é grandes produções acaba indo para fora muitas vezes os alimentos, mas os alimentos, principalmente os saudáveis, passa pela mão do agricultor e da agricultora, principalmente da agricultora muitas vezes familiar, que está lá mais na lida e muitas vezes na propriedade, alimentação saudável, orgânica, uma alimentação mais limpa começa com a mulher, que é ela que lida também fundamentalmente, digamos assim, com a parte da alimentação da família. E muitas vezes o nosso trabalho de incentivo, muitas vezes começa inclusive com a mulher, de estar inserindo uma produção mais orgânica para dentro das propriedades dos agricultores. Tu falou que tem muita mulher fazendo, mas tem pouca mulher aparecendo ainda quando o assunto é agricultura? É um grande desafio, assim. A gente muitas vezes fala numa invisibilidade da mulher dentro da propriedade ou muitas vezes, inclusive, dentro das organizações, assim. E vamos dizer que no prático, muitas vezes é a mulher que está lá na mão, assim, né? Sim. E muitas vezes não tem essa visibilidade, por mais que com o passar do tempo agora está mudando, mas tem ainda muito essa invisibilidade da mulher. Por isso que a gente aqui no Ver Mais sempre preza e sempre trago mulheres para falar sobre isso, para tirar da invisibilidade, né?
Falando sobre isso, quais são as ações da FETRAF, então, pensando nas mulheres? A FETRAF está começando várias ações e atividades que vão da formação, de oficinas, envolvendo a parte da produção. E é um grande planejamento que a gente está fazendo para frente, assim, junto com as mulheres, para a gente criar coisas que vai muito nessa linha da produção, assim, na linha da formação e do empoderamento das mulheres na agricultura familiar, para ter... Inclusive, nós temos muitas experiências e nós queremos mostrar e fazer chegar ao maior número possível de mulheres essas experiências possíveis, que é possível a mulher estar à frente e é possível fazer várias ações enquanto agricultura familiar dentro da propriedade, de inovações que muitas vezes acontecem e começam com as mulheres, inclusive. Inclusive, para todas as mulheres que estão assistindo, mulheres também agricultoras, olha aí, a gente tem uma mulher hoje aqui falando sobre as ações. E para a gente encerrar, tu é mulher e tu é jovem, né? A juventude da agricultura, vamos falar assim, né? Os jovens, eles ainda estão fazendo aquele caminho de saírem daqui para buscar conhecimento e voltar para trazer para a propriedade, ou muitos deles acabam... não quero mais voltar? Como é que está esse movimento? É um grande desafio enquanto Federação da Agricultura Familiar na questão da sucessão, na questão da juventude, assim. Nós já tivemos um grande êxodo rural e ainda continua muitos jovens saindo, assim. Eu acho que falta muito incentivo ou política pública ou ações para que o jovem possa continuar muitas vezes na propriedade. Mas temos muitos casos de jovens que estão voltando para a propriedade e isso é muito bom, assim. E eu acho que a questão do conhecimento, do sair para estudar também é um fator importante para o jovem estar voltando e aplicando dentro da propriedade, assim. Querida, eu queria te agradecer muito, 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 muito. Vale lembrar, tu havia comentado antes, que no sábado foi Dia da Agricultura Familiar, né? Isso, dia 24. Sábado, desde 2006, em Santa Catarina, nós temos o Dia da Agricultura Familiar para relembrar a importância da agricultura familiar para todos os brasileiros. Legal. E domingo foi o Dia do Colono? Dia do Colono e do Motorista, então é importante lembrar. Também. Tem os que produzem, mas tem quem transporta toda essa alimentação, todos esses alimentos. Importante toda a população valorizar, olhar para toda a refeição que tem muita gente, muitos agricultores por trás desses alimentos que estão na mesa. É verdade. Muito, muito, muito obrigada pela tua participação. Adorei o cheirinho de canela que ela passou ali, está aqui no ar. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada por esse espaço. Conte sempre com a gente.